Na madrugada de 15 de abril de 1912, o maior navio já construído pelo ser humano desapareceu sob as águas geladas do Atlântico Norte. Em menos de 3 horas, o Titanic afundou, levando cerca de 1.500 vidas e deixando um rastro profundo de perguntas, luto e fascínio que atravessa gerações. Entre os sobreviventes estava um homem que acompanhou tudo de um ponto de vista único, a ponte de comando. Ele era o segundo oficial do Titanic, Charles Herbert Lightoller, o oficial de mais alta patente a sobreviver ao desastre. É por meio do olhar de quem esteve ali, no centro dos acontecimentos, que esta história é contada. Uma sucessão de decisões, falhas e coincidências transformou um navio considerado praticamente inafundável em um dos maiores símbolos de tragédia da história do mar. Antes de falar sobre o naufrágio em si, Lightoller lembrou da própria carreira no mar. Anos de experiência, tempestades, acidentes e nada que, segundo ele, se comparasse ao que viveria naquela noite. Ao todo, estive em 4 naufrágios e um incidente durante meus 30 e poucos anos no mar. Mas, de longe, o pior de todos é aquele que vou contar para vocês agora: a perda do Titanic. Entrei nele em Belfast enquanto ainda estava na mão dos construtores, o maior e mais fino navio do mundo. E dada a vida normal do navio, tenho certeza de que teria provado ser o mais rápido. Mas deixe-me dizer, nem naquela noite, nem naquela viagem, estávamos atrás de qualquer recorde. Após os testes realizados em Belfast Lough, uma grande área de água usada para testes de navegação, o navio seguiu para Southampton e, no dia 10 de abril de 1912, partiu em sua primeira e única viagem rumo a Nova York, levando mais de 2.200 pessoas a bordo. Nos primeiros dias, as condições eram consideradas ideais. O mar estava extremamente calmo, sem vento, e a visibilidade durante o dia era boa. No entanto, no Atlântico Norte, esse tipo de calmaria escondia um perigo específico: o gelo. Desde o momento em que deixamos Belfast, tivemos um tempo maravilhoso. Mesmo quando nos aventuramos no Oceano Ocidental, ou Atlântico como vocês provavelmente o conhecem, era tão calmo quanto a famosa Lagoa do Moinho. Nem um sopro de vento, o mar como um lençol de vidro. Ele explica que, apesar de parecer ideal, esse tipo de condição torna os icebergs muito mais difíceis de serem vistos à noite, especialmente sem lua, já que não há ondas batendo contra o gelo para denunciá-lo. Em qualquer outra circunstância, essas condições teriam sido ideais. Mas qualquer um com experiência com gelo no mar sabe que essas mesmas condições e a noite sem lua só tornam a detecção de icebergs muito mais difícil e exigem vigilância adicional de parte de oficiais e marinheiros. A história do Titanic é marcada por uma sucessão de possibilidades não concretizadas. Pequenas decisões que, se tivessem sido diferentes, poderiam ter alterado completamente o desfecho. Para Lightoller, uma única mensagem de rádio, esquecida na sala de comunicações, tinha peso suficiente para mudar o destino do navio. Falando por mim, eu sabia muito bem que havia chances, de longe, de avistar um iceberg. Mas conforme eu calculava, em tempo suficiente, poderiam se desviar dele com um movimento do leme. Naquela noite de 14 de abril, todos nós, ou seja, o capitão e os oficiais, sabíamos perfeitamente bem que estávamos prestes a entrar na região onde gelo poderia ser visto, naquele momento particular do ano, e tínhamos tomado todas as precauções necessárias. Agora, durante todo o dia, havia as mensagens de rádio usuais de diferentes navios reportando o tempo, gelo e assim por diante. Mas, como nenhum desses avisos estava em nosso curso, não nos afetavam diretamente.
Mas depois, quando as evidências foram analisadas no inquérito realizado em Londres, ficou claro que uma mensagem vital foi recebida na sala de rádio do Titanic naquela noite. Nunca foi entregue ao capitão. Aquela mensagem veio de um navio chamado Mesaba, avisando todos os navios sobre gelo empacotado pesado, icebergs e gelo em campo, em uma área que estava bem à frente do Titanic. E o que era ainda pior, não muito longe. Aquelas quantidades imensas de gelo eram anormais para quase qualquer época do ano. E a importância que deveríamos ter dado àquele relatório mal poderia ser exagerada. Na minha opinião, era um aviso de importância vital. Veja, eu era oficial de guarda e estava encarregado do navio quando aquela mensagem do Mesaba chegou, e o que eu deveria ter feito se tivesse chegado à minha mão. Sem sombra de dúvida, teria desacelerado imediatamente. Isso teria sido imperativo e chamado o capitão. Mais que provavelmente, na verdade, quase certamente, ele teria parado o navio completamente e esperado pela luz do dia para navegar através. De qualquer forma, o resumo é: nem ele, nem eu, nem qualquer outro oficial do navio recebeu aquela mensagem. Agora, continuando, estávamos navegando naquela noite a bons 40 km por hora. Às 10 horas, fui revelado como oficial de guarda por William McMaster Murdoch. Ele e eu tínhamos sido companheiros de navio em muitos dos navios oceanográficos, e ambos tínhamos atravessado essa região de gelo inúmeras vezes, tanto em tempo claro quanto, mais importante ainda, em nevoeiro. Um navio oceanográfico é uma embarcação especialmente preparada para realizar estudos e pesquisas no mar, tanto próximo à costa quanto em áreas mais profundas. Ele funciona como um laboratório flutuante, capaz de se deslocar para diferentes regiões e permanecer no local pelo tempo necessário para a coleta de dados. A bordo, pesquisadores estudam o comportamento dos oceanos, o relevo do fundo do mar, as correntes, a vida marinha e os impactos da atividade humana. Esse tipo de navio é essencial para áreas como oceanografia, biologia marinha, engenharia de pesca e outras ciências do mar, pois permite observar e medir o oceano diretamente, no ambiente onde os fenômenos realmente acontecem. Após as formalidades usuais, passei o comando e desejei a ele algumas horas de frio extremo, e por fim desci para baixo. Espero que seu turno tenha seguido como o meu havia feito. Nada para ver, nada para ouvir, exceto o rugido distante da água na proa. Isso e os sinos das meias horas, onde o vigia deve gritar: tudo bem. É claro, ele não sabia nada sobre a armadilha mortal que estava bem à frente de nós, assim como eu não sabia. E assim, 5 sinos, 6 e 7 sinos, passaram. Mas apenas 10 minutos se passaram após o som do último sino, quando houve 3 batidas agudas no sino do ninho de corvos, seguido por um grito da gaiola de guarda: gelo bem à frente, senhor. Murdoch viu a massa de gelo praticamente ao mesmo tempo que o vigia e gritou: leme todo a este bordo. Sua ideia era girar a proa dela para longe e depois virar o leme na outra direção e assim girar a popa dela. E dada meia chance, eu acredito que ele teria conseguido. Mas navegando naquela velocidade, era muito tarde. Como foi, a proa dela girou um pouco, mas não o suficiente. E ela bateu. Ela recebeu o golpe ao longo de seu lado direito. Massas de gelo começaram a cair no convés de proa. Mas o que era pior, embora não soubéssemos disso, até que ficou claro no inquérito, ela foi furada abaixo da linha d'água em nada menos que 6 compartimentos. E a partir daquele momento, nada poderia tê-la salvado. She was pierced below the waterline in no less than 6 compartments. Eu estava deitado em meu beliche quando senti a leve pancada, não exatamente uma sensação de colisão, mas mais um tipo de tremor que percorreu o navio.
De qualquer forma, foi o suficiente para me tirar do beliche de um salto para fora no convés. Corri para um lado e depois para o outro, mas não havia qualquer indício de qualquer coisa que tivéssemos atingido. Então, voltei ao beliche e apenas esperei para se caso eu fosse necessário. Naturalmente, minha cabine seria o primeiro lugar onde qualquer um me procuraria. Entenda que além de estar quase congelado, mesmo um oficial, quando vigiado, não é exatamente bem-vindo na ponte, nem de pijamas, nem de nada mais. De qualquer forma, não foi muito tempo antes de Boxall, o quarto oficial, meter a cabeça pela minha porta e dizer: "Atingimos um iceberg." "Eu sei que você atingiu algo", disse a ele, não achando nada sério e não me sentindo muito feliz. Então ele disse: "A água está até o convés F na sala de correio." Não havia necessidade dele dizer mais nada. Entrei em um par de calças, suéter e casaco de ponte e saí para o convés quase tão rápido quanto ele. Agora estávamos navegando sob uma grande pressão de vapor. E a parada súbita dos motores levantou todas as válvulas de segurança. E como resultado, o vapor rugia de todos os respiradouros. O barulho era absolutamente ensurdecedor. Além disso, o engenheiro começou a descarregar as caldeiras. Grite tão alto quanto quiser. Ninguém poderia ouvir uma palavra. Ao mesmo tempo, Boxall tinha me chamado e a ordem havia sido dada. Todos no convés. Eu encontrei meu turno subindo para o convés de botes quando finalmente cheguei lá. E o convés de botes, apenas no caso de você não saber, é o convés superior de todos. Peguei o mestre baleeiro e, por assim dizer, mostrei a ele, com as mãos, que eu queria que ele ordenasse os homens para despir a capa dos botes. Ele usou o termo mestre baleeiro porque esse título era tradicionalmente dado ao capitão ou comandante de um navio baleeiro, uma função que exigia enorme experiência, já que esse tipo de embarcação não podia ser comandado por um novato. Em navios grandes como o Titanic, essa ideia também era válida. Afinal, ele quem exercia a autoridade máxima a bordo, responsável pela navegação, pela tripulação e por todas as operações do navio. Ao aplicar esse termo a um capitão que não comandava um navio baleeiro, a intenção era destacar justamente sua grande vivência no mar e sua capacidade de tomar decisões sob extrema pressão. Em muitos relatos históricos, o mestre baleeiro é descrito como alguém de poder absoluto, com decisões finais que não eram questionadas, o que levou à comparação simbólica de sua autoridade com a de uma figura divina a bordo. Agora, no serviço mercante, os homens são ensinados a pensar e, se necessário, agir por conta própria. Eles não ficam esperando por sinais ou cornetas. Posso dizer aos poucos mais de 700 sobreviventes daquela noite que eles agem assim, e graças a Deus foi desse jeito. Cada homem simplesmente foi para o seu posto e fez o que precisava ser feito, como se não houvesse nenhum incidente acontecendo. Quando os botes foram despidos e limpos, foram girados para fora e baixados ao nível do convés de botes. Pouco antes de estarem prontos para girar para fora, encontrei o capitão e perguntei a ele, cobrindo minhas mãos sobre seu ouvido e gritando tão alto quanto minha voz: "Devo levar as mulheres e crianças, senhor?" Ele apenas acenou. Então comecei a encher o primeiro bote. Bem naquele momento, graças a Deus, o rugido do vapor escapando parou. E passageiros agora que conseguiam ouvir os próprios pensamentos, começaram a me perguntar: "Por que vocês estão tirando os botes? E por que estão colocando mulheres e crianças neles?" Disse a eles que aquilo era apenas uma precaução e que, muito provavelmente, todos seriam recolocados a bordo ainda durante a madrugada. Na pior das hipóteses, seriam levados para um navio que todos podiam ver claramente, a apenas alguns quilômetros de distância. As luzes desse navio eram visíveis com nitidez para todos nós. Mas, mais uma vez, algo jogava contra. Aquele navio era o California, e embora suas luzes estivessem claras para todos a bordo do Titanic, ele não demonstrava a menor reação.
não respondeu às nossas chamadas de rádio nem aos sinais de socorro que estávamos emitindo repetidamente, minuto após minuto. O motivo de o Californian não ter respondido às nossas mensagens de rádio, que foram ouvidas por outros navios espalhados por uma vasta região do oceano, era simples e trágico. Ele contava com apenas um operador de rádio e no momento em que atingimos o iceberg, esse operador havia acabado de encerrar seu turno. Portanto, não foi negligência dele, mas uma combinação cruel de circunstâncias. Mas porque nenhuma atenção foi dada aos nossos sinais de socorro, as granadas que eram disparadas e subiam centenas de metros no céu antes de explodirem em uma cascata de estrelas. Só Deus sabe que chance ele tinha. Ele poderia ter colocado o navio dele bem ao lado do Titanic e resgatado praticamente todas as pessoas a bordo. Mas isso não aconteceu. Os dois navios foram se afastando cada vez mais. Segundo o oficial de guarda do Californian, as luzes do Titanic desapareceram às 2h40 da manhã. Simplesmente desapareceram. E ele próprio, com os próprios olhos, testemunhou uma das maiores tragédias da história do mar. O fato do Californian não ter prestado socorro ao Titanic, mesmo tendo avistado luzes e foguetes durante a madrugada, é considerado uma das maiores falhas de comunicação e de decisão da história marítima. Essa omissão foi resultado de uma combinação de mal-entendidos, interpretações equivocadas e falhas técnicas que, juntas, tiveram consequências devastadoras. O capitão Stanley Lord e parte da tripulação viram os foguetes lançados no horizonte, mas não os reconheceram como sinais claros de pedido de socorro. Para eles, naquele momento, não ficou evidente que outro navio estivesse em perigo iminente. No entanto, investigações posteriores, tanto britânicas quanto americanas, concluíram que o Californian estava próximo o suficiente para ter chegado ao local a tempo de salvar muitas vidas, caso tivesse agido imediatamente. Por causa disso, Stanley Lord foi duramente criticado e responsabilizado pela tragédia. Sua carreira nunca se recuperou e ele passou o resto da vida tentando limpar seu nome e provar que não havia agido com negligência deliberada, mas sim dentro do entendimento limitado que teve naquela noite. Voltando um pouco no tempo, antes mesmo da partida dos primeiros botes, quase ninguém acreditava que o navio estivesse realmente em perigo. Receio que a minha própria confiança de que ele não poderia afundar tenha se espalhado entre os outros. Houve casos reais de mulheres que se recusaram completamente a entrar nos botes salva-vidas, simplesmente porque não acreditavam que o navio pudesse afundar. Lembro-me de um jovem casal. Eles tinham se casado não fazia muito tempo. Caminhavam de um lado para o outro no convés dos botes. Perguntei à moça, muito jovem, apenas uma garota, provavelmente vinda dos estados do oeste, se eu deveria colocá-la em um bote. Ela disse que não. Não seria separada do marido de forma alguma. Haviam começado aquela jornada juntos, e juntos a terminariam. Era uma garota corajosa, mas ela não tinha noção de quão próximo aquele fim estava. E, na verdade, eu também não tinha. Com o passar do tempo, pude ver a proa do navio afundando cada vez mais na água. Entre o lançamento de um bote e outro, eu frequentemente ia até a parte da frente e dava uma olhada rápida para baixo, por uma longa escada que descia do convés dos botes, por 3 ou 4 convéses abaixo. Francamente, nunca vou esquecer a vista daquela água fria, esverdeada, rastejando passo a passo para cima daquela escada. Algumas das luzes brilhavam para baixo na água, e outras, já submersas, estavam dando uma espécie de aparência apavorante. Mas para meu propósito, eu poderia dizer, por aquela escada, exatamente o que estava acontecendo, quão longe ela tinha ido e como rapidamente ela estava indo. Não sei quando primeiro percebi como as coisas eram desesperadamente sérias. Mas eu sei que antes de muitos botes saírem, comecei a colocar cada vez mais pessoas neles. Parcialmente porque agora eu sabia que o navio estava perdido, e parcialmente
porque os botes não permaneciam ao lado do navio tempo suficiente para serem preenchidos até sua capacidade total já na água, o que era muito mais fácil do que baixá-los completamente cheios daquela altura tremenda. Era claro para mim que, se quiséssemos evitar a desgraça indescritível de afundar com botes ainda pendurados nos suportes, não bastava apenas correr riscos. Precisávamos trabalhar com velocidade e com toda a energia possível. Sempre admirei o sangue frio e a eficiência dos marinheiros em situações extremas. Já tinha visto isso antes, mas naquela noite, os homens do Titanic estabeleceram um padrão que dificilmente será superado. Cada bote foi preenchido, baixado da estrutura de sustentação até a água e afastado do navio sem que ocorresse qualquer tipo de acidente. E isso aconteceu apesar da escuridão absoluta e das condições extremamente difíceis em que estávamos trabalhando. O mesmo reconhecimento deve ser feito aos passageiros pela coragem que demonstraram. No momento em que pouco mais da metade dos botes já havia partido, eu sabia, e tenho certeza de que eles também sabiam, que o navio definitivamente iria afundar. É preciso lembrar que o Californian havia se afastado. Não existiam botes suficientes sequer para levar metade das pessoas, e as chances da outra metade sobreviver naquela água gelada eram absolutamente nulas. Ainda assim, não houve a menor tentativa de alguém entrar em um bote fora de sua vez. Na verdade, nos últimos botes, chegou a ser difícil encontrar mulheres para ocupá-los, embora ainda houvesse muitas pessoas a bordo. Então, veio o último bote de todos. Era uma espécie de jangada com laterais de lona dobrável, armazenada de cabeça para baixo no topo dos aposentos dos oficiais, acima do convés dos botes. Um marinheiro chamado Hemming, que havia estado comigo em muitos dos navios de correio, e eu cortamos o bote e o lançamos na água, que naquele momento já estava cerca de 60 centímetros acima do convés dos botes. Hemming, vale dizer, havia cedido seu lugar em um bote depois de ter sido designado para cuidar dele. Sem que eu soubesse, ele acabou se afogando mais tarde, enquanto me ajudava nesse trabalho, que já era delicado mesmo à luz do dia. Depois de lançar esse bote colapsável, não havia mais nada que pudéssemos fazer daquele lado. Então seguimos para o lado direito do navio, mas descobrimos que todos os botes dali também já haviam partido. Ainda havia, naturalmente, centenas de pessoas ao redor. Enquanto Hemming e eu olhávamos para baixo do topo dos aposentos dos oficiais, onde estávamos em pé, o navio fez um mergulho repentino e o mar avançou de uma vez, arrastando todos consigo. Muitos se afogaram naquele mesmo instante. Todos que podiam, apenas instintivamente, começaram a se esforçar para subir em direção à popa do navio. Mas isso apenas estava adiando. Na verdade, estava reduzindo as chances deles. O mergulho tinha que vir, e eu poderia ver que era bem em breve. E as chances de ninguém iam ser melhoradas por se misturarem em uma massa em luta. Hemming, conforme descobri depois, dirigiu-se para um dos postes de botes de popa, deslizou para baixo, caiu na água, nadou para longe e, finalmente, foi salvo. Por minha parte, eu me virei para a frente e dei um mergulho do topo da casa do leme. Comecei a nadar para longe, mas fui sugado 2 ou 3 vezes. Na verdade, cheguei bem perto do limite das coisas, antes de finalmente me aproximar do colapsável. Enquanto observava, podia ver a proa ficando cada vez mais profunda na água, com o primeiro mastro ainda visível acima da superfície, enquanto a popa se erguia cada vez mais alto até ficar completamente fora da água. Quando o navio atingiu um ângulo de cerca de 60 graus, houve um som profundo e abafado, no momento em que suas enormes caldeiras se soltaram de suas bases e despencaram pelos compartimentos, atravessando tudo o que encontravam pela frente. Até então, o navio se destacava com uma nitidez impressionante, com longas fileiras de luzes elétricas ainda acesas.
Quando as caldeiras se desprenderam, ele foi imediatamente mergulhado em completa escuridão. Ainda assim, seu enorme contorno negro permanecia perfeitamente visível contra o céu estrelado. Lentamente, ela se ergueu pela extremidade até ficar completamente na vertical. Então, de forma quase silenciosa, mas cada vez mais rápida, pareceu simplesmente deslizar para baixo da superfície e desaparecer. Quando desapareceu, todos ao meu redor, sobre a balsa virada, como se mal conseguissem acreditar no que tinham acabado de ver, apenas disseram que ela se foi. Algum tempo depois, percebi que o operador de rádio sênior estava logo atrás de mim. Pelas mensagens que ele havia recebido de diferentes navios, calculou que o navio de passageiros da Cunard Line, no Carpathia, que vinha em nosso socorro, deveria chegar por volta do amanhecer. Foi então que ouvi pela primeira vez sobre a mensagem do Mesaba. Quando disse que não me lembrava dela, ele contou que a havia colocado sob um peso de papel, ao lado do cotovelo, e que ela nunca chegou a ser enviada ao capitão. Muitas pessoas morreram de frio durante aquela noite. O próprio operador de rádio estava entre elas. Passou-se um tempo que pareceu interminável, até que a luz do dia finalmente surgisse. Permanecíamos encharcados, com água gelada até os joelhos, sobre aquela balsa virada. Francamente, não acredito que muitos de nós esperassem viver para ver o amanhecer. Em certo momento, durante a noite, alguém sugeriu que rezássemos. E não acredito que tenha sido exatamente o medo que fez todos se unirem. É preciso estar em uma situação parecida, onde poucos minutos podem significar toda a diferença entre estar aqui ou não estar mais, para compreender o sentimento que colocamos naquela oração. Ouço aquela prece desde que era muito pequeno, mas nunca a fiz com uma sinceridade tão intensa quanto a que aquelas circunstâncias exigiram naquela noite. Quando o dia finalmente amanheceu, a maioria de nós ainda estava de pé. Nós, da balsa virada, fomos transferidos para o bote salva-vidas. Com a luz plena do dia, lá estava o Carpathia avançando a todo vapor em nossa direção. Não consigo descrever o quão bem-vinda foi aquela visão. Lentamente, ele se aproximava, recolhendo os botes um a um. O bote em que eu estava carregado até a borda, e não foi tarefa fácil mantê-lo flutuando no mar agitado. Por fim, todos foram colocados em segurança a bordo. Com pouco mais de 700 sobreviventes daquela noite, o navio deixou aquele lugar trágico e seguiu para Nova York.